A palavra do Senhor diz em Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Ouviu-se uma voz do trono do Pai Todo-Poderoso, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E aqueles anjos olhando um para o outro, assustados, dizendo um para o outro: nenhum homem jamais ousou entrar por essas portas eternas. Quem é este Rei da Glória? Quem é este homem que foi ousado por entrar por essas portas eternas? Quem é este Rei da Glória? Quem é este homem? Quem é este homem? E ouviu-se uma voz de Deus Pai Todo-Poderoso dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. E os anjos olhavam um para o outro e diziam: mas quem é este Rei da Glória? E Deus Pai Todo-Poderoso dizia: Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Jesus: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas. Levante, geração, porque o Senhor está entrando pela nossa nação. O Senhor está transformando, levantando uma geração de profetas. O Senhor está levantando uma geração de profetas que irá preparar a volta do nosso Senhor Jesus. Nós somos uma geração que soará a trombeta da volta do nosso Senhor Jesus. Senhor, nós te adoramos e louvamos o teu nome, Senhor, nesta tarde. Tu és, levante a sua voz diante do Senhor. Mova o teu Espírito em nós, Senhor. Enche os nossos corações com o teu amor. Mova o teu Espírito em nós, Senhor. Derrama mais da tua unção, do teu poder, da tua glória, da tua graça, do teu amor sobre nós. Nós queremos ser encharcados, transbordados do teu amor. Toma em tuas mãos, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar. O Senhor está aqui. A tua presença está neste lugar, Jesus. E nós podemos sentir a tua presença. Nós podemos sentir a tua presença tocando os nossos corações. Onde o Espírito de Deus está a liberdade. Onde o Espírito de Deus está a liberdade. Então se mova, Senhor. Onde o Espírito de Deus está a liberdade. E nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem e semelhança do nosso amado Jesus. Onde o Espírito de Deus está a liberdade. E nós somos livres em Ti, Jesus. Nós somos livres como águias. Chore cantará bababaço. Chore cantará la bababaxê. Chore la bababaço. Chore la bababaxê. Oh! Levante a tua voz aos céus. Mova o teu Espírito em nós. Mova o teu Espírito em nós. Oh! Mova o teu Espírito em nós. Romanos 8 diz: se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de vocês, há um Espírito que vivifica-os, há um Espírito que levanta dos mortos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos testifica em nosso espírito que nós somos filhos, e nós somos filhos do Pai. Oh!
E este mesmo Espírito clama dentro do nosso interior: Abba, Pai. Abba, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Glórias a ti, Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Vai tomando o teu lugar. Pega a tua Bíblia. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Vocês estão com muita fome pela presença de Deus, eu estou vendo aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Tome o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Robert Marques. Eu lidero um ministério chamado Cultura do Reino e pastorei uma igreja em São Paulo, chamada Igreja Reino, há 1 ano. E nós temos visto e temos vivido muitos milagres do Senhor naquela grande metrópole. Deus está fazendo coisas grandiosas na nossa nação. Nós cremos que o Espírito Santo ele está fazendo um investimento na nação brasileira, derramando do Espírito dele sobre toda a carne. Joel 2, versículo 28, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne do meu Espírito, para que os vossos filhos e as vossas filhas profetizem, os jovens tenham visões e os velhos tenham sonhos, e virá o grande e terrível dia do Senhor. Quando a palavra fala o grande e terrível dia do Senhor, para muitos que se arrependeram será grande e maravilhoso, mas para aqueles que não se arrependeram, não viveram o reino de Deus, será terrível. E nós queremos manifestar e estabelecer o reino de Deus onde quer que nós formos. Amém? Glória a Deus. Abra comigo na tua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 13. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. A palavra do Senhor diz assim, versículo 13, capítulo 16 de Mateus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Fala comigo, Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Repita comigo, Pedro. E você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves, repita comigo, as chaves do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Temos aqui uma situação muito interessante, que vai fazer todo o sentido na nossa caminhada com Jesus.
Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando e pensando ao respeito dele. Imediatamente os discípulos responderam: é Jeremias, João Batista, Elias ou um dos profetas. E Jesus volta a perguntar novamente para aqueles homens: e para vocês quem eu sou? Vocês que comem na minha mesa, vocês sentam junto comigo, pessoas que eu ensino são os meus discípulos. E há uma coisa muito interessante aqui, um ensino muito interessante da época de Jesus. Quando nós chamamos alguém para sentar à mesa, comer um pão, significa que eu estou chamando aquela pessoa para ter intimidade. Jesus não tinha intimidade com a multidão, Jesus tinha intimidade com os discípulos. Quem são os discípulos de Jesus nessa tarde aqui? Jesus tem intimidade com os discípulos. E Jesus nos chama, nos convida para sentarmos na mesa e comermos o pão. Ele mesmo havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne terá a vida eterna. Quando nós comemos do pão de Jesus, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus, que é o pão, o alimento, nós somos alimentados. E neste tempo da qual nós vivemos, seja em Ipatinga, Minas Gerais e Brasil, nosso maior problema não é a falta de alimento. Nós temos uma mesa farta. Deus tem levantado homens e mulheres profetas, inspirados pelo Espírito Santo, para trazer revelações profundas para a nossa geração, para os dias de hoje. Não somente para os jovens, mas para os homens e para as mulheres também. Adultos, idosos, crianças. E Deus tem preparado através desses profetas uma mesa muito farta. O nosso maior problema na nossa nação brasileira não é a falta de alimento, mas é a falta de apetite. Perdemos o apetite espiritual pela presença dele. Nós falamos de avivamento, sim, maravilhoso. Uns estão vivendo um avivamento, outros não estão vivendo o avivamento. Por quê? Joel fala: derramarei sobre toda a carne. Significa que não é só sobre nós que estamos reunidos aqui, mas sobre os perdidos também. Acontece que uns estão rejeitando a água que o Espírito Santo está derramando, e outros estão absorvendo essa água. Em Hebreus fala que a água, quando cai dos céus e desce e cai sobre a terra absorve aquela água, e a semente que foi lançada, aquela semente germina, cresce, se fortalece e dá frutos, e frutos bons e frutos eternos. Por mais que nós falamos de avivamento, de despertamento, também há uma grande crise espiritual tomando conta, não somente do Brasil, mas das nações. E nós, basta olharmos e assistirmos os jornais, quantas tragédias estão acontecendo diariamente aos nossos próprios olhos. E onde a igreja está se movendo neste tempo, onde os jovens, mulheres e homens estão se posicionando nesse tempo. Quando Jesus pergunta para aqueles homens quem ele era para eles, imediatamente Simão, filho de Jonas ou Barjonas, responde: tu és o filho do Deus vivo. Apenas Simão teve a revelação de quem Jesus era naquele momento. E quando nós falamos que ele é o filho do Deus vivo, nós temos revelação messiânica, a identidade de Jesus. Sabemos quem ele é. Para nós sabermos aonde nós queremos chegar, primeiro precisamos saber de onde nós estamos vindo. De onde que você veio? Aonde você quer chegar? Aonde você está nesse exato momento? E Pedro, que era Simão, teve uma revelação de Jesus. E olha só que interessante. Jesus responde para ele, versículo 17: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Jesus deu a ele uma identidade. Antes ele se chamava Simão, agora Jesus está dizendo: você é Pedro.
E quando nós vamos estudar a palavra Pedro, significa rocha inabalável, duro, sólido, constante, persistente, firme. Salmo 126 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E interessante que quando Pedro estava andando com Jesus, ele não foi Pedro, ele não foi nada disso que nós falamos. Ele só decepcionou Jesus. Quando Jesus mais precisou dele, Pedro o negou 3 vezes. Acontece que Jesus estava profetizando sobre Simão, dizendo: você é Pedro. Por mais que você ainda não é uma rocha durável, sólido, constante, firme, pulsante, perseverante, mas você será. Jesus estava profetizando sobre Simão: você é Pedro. É como você pegasse o seu nome e Jesus apontasse para você e dissesse: você é esse nome que você recebeu. Qual é o teu nome de verde? Gustavo. Quando Gustavo tem uma identidade de quem Jesus é, Deus simplesmente fala assim para ele: você é Gustavo. Vocês estão entendendo, irmãos? Simão teve uma revelação. Tudo começa na revelação, entendimento, consciente. E quando nós temos uma revelação, é gerado em nosso coração uma identidade. Todos nós temos uma identidade, sabemos quem são os nossos pais, sabemos de onde nós viemos, as nossas raízes. As minhas raízes são da roça, do Paraná. Minha mãe e minha avó colhiam algodão. Eu sei, eu conheço as minhas raízes. Eu sei de onde eu vim. E quando eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu vou chegar. Eu sei onde eu vou chegar. É como nós lemos Lucas capítulo 4. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi batizado por João Batista. Imediatamente os céus se abriram e desceu o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre Jesus. E a Bíblia fala que quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto, cheio do Espírito Santo. O que significa? Que Deus nunca vai te levar a um lugar que você não tenha capacidade. Ele sempre nos dá as ferramentas necessárias para enfrentarmos o deserto. O deserto nós conhecemos que é um lugar que prepara profetas, onde nós vemos que a nossa maior necessidade e dependência vem dele. Não há distrações, não há conversas inúteis, percas inúteis, conversas tolas. E Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Foi o diabo? Não, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Às vezes nós passamos por situações em nossas vidas que dizem: nossa, cara, estou passando uma luta, está a maior guerra, e você continua ainda passando por isso. Isso significa que não passa pela prova, repete e faz de novo, até aprender. Às vezes você está numa situação, não sai dela porque você ainda não entendeu o que Deus tem para a sua vida. Então é necessário você alinhar a sua mente com a mente de Deus, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, o nosso caminhar não é o caminhar de Deus. Então precisamos mergulhar na palavra e entender o que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. E aí quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, o diabo se apresentou a ele. E a primeira tentação de Jesus foi: transforma se tu és filho. Se você é filho, porque antes, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ouviu-se também uma voz nos céus dizendo: você é o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. O próprio Deus dizendo para Jesus: tu és o meu filho amado. E quando Jesus estava no deserto, qual foi a tentação do diabo? Não foi no pão. Se tu és filho. O
propósito principal do diabo é atingir a sua identidade de filho. E para isso ele vai usar a sua necessidade. E sabe de uma coisa? Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósitos. Vou te dar um exemplo. Estava fazendo faculdade, me formei em publicidade e comunicação social. E no final do meu curso, minha esposa falou: amor, tu precisa procurar um emprego, trabalhar e tal. Sabe como é que é? Quem é casado aqui? Um homem, quando está trabalhando em casa, ele não está fazendo nada para a mulher. Mas eu estava fazendo sim, eu estava trabalhando, mas para ela não estava. Tu precisa procurar trabalho, emprego, não dá para viver assim. E o coordenador da faculdade havia dito para mim: cara, faz uma pós-graduação e vem dar aula na faculdade. Ou seja, eu já tinha um emprego, um trabalho garantido. E por pressão da minha esposa, eu fui procurar trabalho. Mas eu já estava trabalhando em casa. Mas trabalho para ela é que eu saísse de casa. E eu bati na porta de uma, nada. Bati a porta em outra empresa, nada. Tentava isso, aquilo outro e nada dava certo. Eu falei: meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Senhor, sonda o meu coração e veja se encontra algum pecado, alguma coisa que está impedindo de eu entender aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E o Senhor falou assim para mim: enquanto você trabalhar por necessidade, eu não te abençoarei. Porque, irmãos, quem trabalha por necessidade, Jesus, ele alimentava a multidão, e a multidão tinha necessidades, não tinha? Mas Jesus não podia parar nas necessidades dela. Jesus sim alimentava a multidão, mas Jesus não parava nas necessidades das pessoas. Sabe por quê? Isso se tornaria uma dependência. Nós deixaríamos de olhar para o abençoador e nós vamos começar a olhar para a bênção só. Deus abençoou a sua vida já? Glória a Deus, a minha também. Mas o nosso foco não é a bênção, o nosso foco é o abençoador. Então por isso nós não podemos viver por necessidades, mas por propósitos. E quando Deus me chamou para o ministério, Deus já tinha falado, já estava me chamando para o ministério. E quando Deus me chamou para o ministério, as portas se abriram. Porque eu entendi o meu chamado. Meu chamado era viver e pregar o evangelho. Eu tinha tudo para ser um professor universitário, ou trabalhar numa agência de publicidade. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Porque eu tive uma revelação. E a fé, ela vem pelo ouvir. E quando eu ouço a palavra, eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho 7 anos de convertido, irmão. 7 anos de convertido. Quando eu ouvi a palavra do Senhor, Deus se revelou a mim e gerou uma identidade dizendo: você é Robert agora. Porque antes de começarmos no ministério, todos nós somos profetizados. Alguém orou por mim, eu estou aqui fruto de oração. Eu não estou aqui porque eu quero, é porque alguém profetizou sobre a minha vida. Você está aqui porque alguém profetizou na sua vida. Você está aqui porque alguém orou por você. Porque a Bíblia diz, lá nos livros dos profetas, a respeito de Jesus: e ele será chamado Nazareno. Antes de Jesus começar o ministério, ele foi profetizado: ele será chamado Nazareno. Todos nós, antes de começarmos o ministério, nós fomos profetizados. Não existe ministério de patéticos, existe ministério de profetas, proféticos. Ou nós somos patéticos, ou nós somos proféticos. E o ministério profético, ele tem o poder de remir a terra. De remir a terra, e de redenção significa transformação. Significa transformar o caráter, transformar aquilo que estava errado em certo. E quando nós temos uma revelação, todos nós aqui sabemos quem Jesus é. Amém? Jesus foi um homem que veio ao mundo. A Bíblia fala lá em Filipenses que ele veio ao mundo, ele se esvaziou, e servo tornou semelhante a um homem, e foi levado ao matadouro, e morreu na cruz por mim e por você.
A Bíblia fala que Jesus, ele era homem, mas ele era também Deus. Mas ele esvaziou da divindade dele para viver como eu e você. Isso significa que, embora Jesus 100% homem, ele era 100% Deus, mas ele decidiu viver como homem, como eu e você. Porque se Jesus fosse Deus vivendo na terra, seria impossível para mim e para você fazer o que ele fez. Então tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz que quem crê verá a glória do Senhor. E a palavra do Senhor diz glória. No Antigo Testamento fala: e a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E nós transportamos essa glória para onde nós formos. E a glória significa beleza, majestade, significa honra, poder. Quando nós cantamos glória, glória ao Senhor, será que de fato nós sabemos o que significa glória? Glória é a beleza, é a majestade de Jesus. Nós temos uma revelação, e quando nós temos uma revelação, o Espírito Santo nos dá uma identidade. Pela segunda vez o diabo diz para Jesus, depois que Jesus fala que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E novamente o diabo, não contente, ele diz: se tu és filho. Novamente o diabo tentando a identidade de filho de Jesus. Se tu és filho, transforma, ou melhor, se joga do alto desse pináculo, é só dar ordem aos seus anjos, eles virão e te segurarão. Jesus poderia ter dado ordem aos anjos? Com certeza. Mas ele não fez isso, porque ele decidiu não tentar a Deus. Olha que coisa interessante. O principal objetivo do diabo é atingir a nossa identidade de filho. Que a Bíblia fala lá em Salmos, capítulo 2, versículo 2: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Nós somos filhos de Deus. Sabe uma coisa interessante? Que o reino de Deus, ele não pertence aos pentecostais, aos batistas, presbiterianos. O reino de Deus pertence aos filhos. E os que são chamados filhos têm direito de entrar e viver o reino de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós somos filhos, porque o próprio Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos a identidade de filho. E quando nós sabemos quem nós somos, a Bíblia fala assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, Jesus se referindo a ele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hade, a porta do inferno, não prevalecerão contra ela. E olha só o que Jesus fala para Pedro agora: e por você ter tido uma revelação, eu gerei no seu coração uma identidade, porque quem não tem identidade tem autoritarismo. Nós não fomos chamados para exercer autoritarismo, fomos chamados para exercer autoridade. E o que significa autoridade na Bíblia? Unção. Unção significa direito, legalidade, concessão dada pelo Espírito Santo para falarmos e fazermos no nome de Deus. É por isso que nós encontramos por aí pessoas falando sobre o Espírito Santo sem ter a unção do Espírito Santo. Isso significa que uns são e outros não são. Muitos estão falando sobre o Espírito Santo sem ter a unção do Espírito Santo. E sabe como nós identificamos um falso profeta? O falso profeta vai falar o que você quer ouvir sem amor, e o verdadeiro profeta vai falar o que você não quer ouvir, mas com amor. A ponto de João Batista dizer para aqueles homens: raça de víboras, homens de pequena fé, geração perversa. Deus está dando um chacoalhão em nós, irmãos. Eu estou chapado aqui, não sei você.
autoridade. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Para quê? Para que serve a unção de Deus? Para evangelizarmos os pobres, curar os enfermos, libertar os cativos, trazer libertação aos presos e proclamar o ano do Senhor. Essa é o propósito da unção do Espírito Santo. E quando fala proclamar o ano do Senhor, proclamar a palavra do Senhor, significa que quem está criticando não proclama. Quem critica não proclama a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus está querendo tirar do nosso coração toda e qualquer impureza, para que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo. E quando nós temos identidade, sabe uma coisa? Muitos homens, inclusive eu, no meu primeiro ano de casamento, eu tratava minha esposa como homem. Eu falava com ela como se eu estivesse falando com um homem, de uma forma muito rude. E quando eu faço isso, estou exercendo o meu chamado de marido com autoritarismo. E a Bíblia diz lá em Zacarias que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Se nós queremos a unção de Deus, nós precisamos vender tudo que nós temos para adquirir a unção de Deus, porque a unção de Deus, ela não é exigida, ela é conquistada. Você não tem que dizer para sua esposa, se você é casado, você tem que me respeitar. Não, é você que tem que mostrar para ela o que é a autoridade de Deus, respeitando e amando. Sabe para quê? Se nós não tivermos identidade, nós não teremos as chaves do reino dos céus. Porque Deus não vai dar uma autoridade na mão de menino. Deus vai dar autoridade na mão de homem. E não é pecado ser homem, não é pecado ser mulher. Lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: Davi dando as últimas instruções para Salomão. Deus poderia ter dito, como disse para Josué, capítulo 1, versículo 9: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Mas Davi fala para Salomão: esforça-te e seja homem. Seja homem. Deus não vai dar autoridade na mão de menino, de criança. Deus vai dar autoridade na mão de pessoas que se posicionam. Sabe de uma coisa? Adão vivia onde? No jardim. E Jesus vivia no Getsemane, no deserto também. Só que Adão caiu no jardim e Jesus venceu no deserto. Então, muitas pessoas estão conformadas porque estão vivendo no jardim. Porque o sucesso pode deixar você muito tranquilo, muito sossegado, mas o seu sucesso pode ser o seu fracasso. Irmãos, entenda. Não fique pensando: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um carro, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Você não foi movido por dinheiro. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não tenho um salário. Se você perguntar: pastor, quanto tu ganha? Não sei. Mas uma coisa eu sei: eu tenho algo que não tem um preço, mas tem um valor, chamado Espírito Santo. Não é o dinheiro que me move. Eu posso ter uma conta cheia de dinheiro e com nada de dinheiro, eu continuo pregando o evangelho, porque não é o dinheiro que me move. A Bíblia fala, Jesus dizendo, presta atenção, olha aqui, Jesus dizendo: a sua boca fala o que o seu coração está cheio. Então eu só falo do reino de Deus. Quando alguém vai na minha casa,
Você viu lá o futebol? Não sei, cara. Eu só sei falar do reino de Deus, irmão. É a única coisa que eu sei falar é sobre o reino de Deus. E quando nós entendemos quem nós somos, temos revelação de quem é Jesus, um homem que dividiu a humanidade, que dividiu a história da humanidade, e Ele dá para nós uma identidade. E hoje eu posso dizer, eu sou filho. E quando nós sabemos que nós somos filhos, nós exercemos a autoridade, e Ele assim pode dar as chaves do reino dos céus. E sabe uma coisa interessante? Lá no Egito, quem governava no Egito? Vamos lá, quem governava no Egito? Faraó. Mas quem tinha autoridade? José, Moisés. Na Babilônia, quem governava a Babilônia? Nabucodonosor. Mas quem tinha autoridade? Daniel. Na época de Jesus, quem governava? Pôncio Pilatos, Herodes e César. Mas quem tinha autoridade? Jesus. Significa, segura. Muitas pessoas estão governando, têm poder, mas não têm autoridade. Sabe como eu entendo isso? O cara que está no avião pilotando, ele tem um poder na mão dele. Ele tem um poder do avião. Se ele quiser derrubar o avião, ele derruba. Ele tem um poder para derrubar. Vou dar outro exemplo para não complicar, para ficar mais fácil o entendimento. Quando você está com o seu carro dirigindo numa estrada à noite, deserta, e aí um homem faz um sinal para você parar, você para? Não. Mas se esse homem estiver fardado com distintivo da polícia, você para? Claro, se você não parar, você leva chumbo grosso. Aquele homem, você tem o poder de passar por cima daquele policial. Tem ou não tem? Você tem um carro na mão, mas ele tem autoridade para fazer você parar. Então muitas pessoas, elas governam, elas têm poder, cargo político, elas têm muito dinheiro, e elas pensam que com isso elas têm autoridade. Sabe de uma coisa também? Eu vou dar um exemplo sobre a minha vida, minha história, minha família. Eu cresci numa estrutura familiar onde meu pai espancava minha mãe praticamente todos os dias. Eu vivi uma época onde não existia a Lei Maria da Penha, e as mulheres apanhavam muito e não acontecia nada. Quem lembra dessa época? E aí os homens iam para a delegacia, os policiais batiam nele, também não dava nada, voltava para casa todo roxo. E aí mudava alguma coisa? Não, piorava. E eu vi meu pai pegando as roupas da minha mãe, jogando na rua, tacando fogo para toda a vizinhança ver. Imagina para a mulher quanta humilhação. Já vi minha mãe sendo levantada pelo meu pai com um tiro de chumbo. Que lembra aquela arma de chumbo que você trava e atira? Já vi diversas vezes isso. E eu olhando toda aquela cena, teve um dia com 12 anos, eu olhei para o meu pai e disse: quando eu tiver força no braço, eu vou te arrebentar. E ele me bateu. Cresci, 17 anos de idade. Meu pai novamente foi levantar a mão para minha mãe. E eu falei: você lembra aquele dia que eu falei para você que quando tivesse força no braço? Irmão, eu peguei meu pai, coloquei os dois braços dele no chão, prendi com meus joelhos e bati tanto nele. Eu só parei porque os meus braços cansaram de tanto ódio que eu carreguei toda a minha infância até aquele dia. Descarreguei tudo nele. Para piorar, peguei os dois braços dele, coloquei para trás e prendi com uma forca de gato. E prendi ele durante um dia numa sala. E quando ele saiu, nunca mais ele voltou. Só que uma coisa, o que estava no meu coração era ódio. O desejo do meu coração era ver o meu pai morto.
Mas teve um dia, há 7 anos atrás, quando foi ministrado, revelada a paternidade de Deus sobre a minha vida. E as pessoas falavam sobre pai. Pai? Que pai? Se Deus é como um pai, se Deus é igual a um pai, eu não quero esse pai, porque meu pai me espancava. Jesus, em todo o seu ministério, apontava a Deus não como Deus, porque você pode encontrar um Deus na religião, mas somente Jesus você encontra um pai. Só em Jesus nós encontramos um pai. Jesus apontava pai, Abba Pai. Todas as vezes que Jesus se referia a Deus, ele se referia como um pai. E a palavra de Deus chama Deus como pai, Abba, paizinho, paizinho. Lá em Recife, terra da minha esposa, chama painho. E para alguns, papai. E papai naquela época das crianças, na época de Jesus, era o balbuciar as primeiras palavras de uma criança. Quando o evangelho foi pregado para mim, eu sempre colocava a culpa no meu pai. Eu sou assim porque ele é assim. Ele me fez assim, espancava a minha mãe. É por isso que eu sou assim. Ele me gerou. Eu sou o que ele era. Mas a partir daquele dia, irmão, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Uma decisão que mudaria não só a minha história, mas a história de uma nação. Eu não simplesmente aceitei Jesus, eu entreguei tudo para ele. Lá em Colossenses, guarda bem isso. Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: da mesma forma que receberam Jesus como Senhor e Salvador, ande nele. Quantos aqui já receberam Jesus? Fizeram a oração: Senhor, coloca o meu nome no livro da vida. Sabe quando eu recebi Jesus, que eu entreguei minha vida por Jesus? Eu chorava feito criança, cara. Eu chorava que saía até catarro pelo meu nariz, passava assim, ó. As pessoas perguntavam: cara, o que é isso no seu rosto? Não sei, cara, eu só sei que eu tenho Jesus no meu coração. Só que há uma grande diferença entre receber Jesus e andar em Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Receber de Jesus é diferente de andar em Jesus. Receber, todo mundo está recebendo. A nossa nação brasileira não tem problema em receber Jesus, sabe por quê? Segundo o IBGE, nós somos mais de 73 milhões de cristãos evangélicos. Então nós não temos o problema de receber Jesus. O nosso problema, sabe qual é? É andar em Jesus. Jesus teve apenas 12 homens que virou o mundo de ponta cabeça. E hoje nós somos mais de 73 milhões de cristãos evangélicos que não muda nem a própria casa, imagina uma nação. Então Deus está levantando homens e mulheres que mudem primeiro a sua casa para mudar uma nação. Se nós queremos ser sal e luz na humanidade, nós precisamos ser sal e luz dentro da nossa casa. O avivamento que nós queremos ver primeiro começa em casa. Sabe uma coisa, quando eu falei para minha esposa no altar, olha uma coisa interessante. No ano passado, de janeiro, dezembro, o Senhor me fez lembrar uma coisa. O dia que eu casei com a minha esposa. Quem são os casados aqui mesmo? Cadê? Levanta a mão aí. Tô pegando o seu rosto aí, viu? Olha só que interessante. Quando o noivo e a noiva estão para casar, cara, o coração não acelera, vai a 1000. E ninguém presta atenção no noivo, todo mundo foca na noiva. E o noivo fica tremendo, feito uma vara verde lá em cima. E ninguém está nem aí para ele, está todo mundo focado para a noiva. E naquele momento é quando o nosso coração queima, porque nós estamos casando. O coração fica acelerado, o coração bate a 1000, você começa a suar. Há um frio na barriga. Sabe o que acontece? É que muitos estão aceitando casar, mas estão vivendo como solteiros. Nós casamos, e aí quando nós entramos no casamento, vivemos como solteiros. Da mesma forma, nós aceitamos de Jesus. Jesus, eu te aceito.
E aí Jesus fala: agora aceita o meu chamado. Não, Jesus. Aceitamos a Jesus, mas não aceitamos o chamado de Jesus. Sabe por quê? O chamado de Jesus: quem quer ser o forte, seja o fraco. Quem quer se alegrar, tem que chorar. Quem quer ser o primeiro, seja o último, e servo de todos. Quem quer salvar a própria vida, precisa perder. Isso é o reino de Deus. Mateus capítulo 5, Jesus, depois de curar e expulsar demônios da multidão, a multidão toda ia atrás de quê? De milagres, bênção, vitória e prosperidade. E Jesus fala assim: parou. Agora eu vou ensinar vocês a viverem o reino de Deus. Porque o primeiro passo para viver o reino de Deus é o arrependimento. Se eu não me arrependo, eu não vivo o reino de Deus. Se não há arrependimento, não há reino de Deus. E quando nós fazemos aquela oração: Senhor, entrego minha vida, se não gerou uma semente de arrependimento no seu coração, irmão, você pode fazer essa oração várias vezes e nada vai mudar na sua história. Porque receber é diferente de andar. Receber é o ponto de partida. Recebi salvação, glória a Deus. Agora vamos andar. Melhor do que você partir é você chegar. Porque eu já vi muitas pessoas começarem bem no ministério, mas terminarem mal. Como já vi muitas pessoas começarem mal e terminaram bem, porque entenderam que não é o receber, mas é o andar em Jesus, que é o viver o reino de Deus. E quando Jesus está ensinando lá em Mateus capítulo 5, a Bíblia fala que tinha multidão e tinha os discípulos. Ele faz um movimento, sobe no alto do monte, se assenta. Os discípulos naquela época entendiam esse movimento, porque se um mestre sentava, eles entendiam: olha, o mestre vai ensinar, vamos se aproximar dele. Somente os discípulos se aproximam de Jesus. Os que querem bênção ficam no meio da multidão só assistindo. Ou você entra no campo para jogar, ou você fica na plateia aplaudindo. Ou você fica na plateia só: eu recebi Jesus. Amém, irmão, muito bom receber Jesus. Mas Jesus está nos chamando para entrar no campo, para fazermos parte do projeto, do time dele. E para fazer parte do time dele, olha só o que é necessário. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados são os que têm fome e sede por justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o ápice da nossa caminhada cristã, Mateus capítulo 5, versículo 12, diz assim: bem-aventurados são vocês que forem perseguidos, mentirem contra vocês, disserem e fazerem todo o mal contra vocês. Sabe o que ele diz? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão. Sabe o que Jesus está ensinando ali? Que você não foi chamado para andar ferido, ofendido. Ele me ofendeu. Ai, que dó. Jesus não te chama para andar ferido. Jesus te chama para andar com cicatrizes. Sabe por quê? A cicatriz simboliza que você venceu, e você tem autoridade naquilo que você venceu. Tá vendo essa cicatriz aqui, ó? Tá vendo essa? Essa, cara, Deus fez um milagre. Olha essa aqui. Isso foi o que Deus fez na minha vida. Aí você mostra outra cicatriz. Tá vendo essa cicatriz aqui? É quando eu estava lá, cara, e Deus abriu os céus, Deus abriu as águas, Deus abriu as portas. Irmãos, eu ouço de uns irmãos aí: pô, eu estou passando por luta, guerra. Eu falo: cara, eu passo por uma luta mais maravilhosa que a outra. E a Bíblia diz:
regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Será que você está sendo perseguido por causa do evangelho ou por causa que você fez uma coisa errada? Porque tem essa diferença, irmão. Ou você prega o evangelho ou você reclama. E quem reclama só vai viver com feridas. E lá na carta de apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, sabe o que ele fala? Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Isso significa que onde o Espírito de Deus não está, não há liberdade. E você pode dizer, eu tenho liberdade na minha área sexual. O Espírito Santo tocou, glória a Deus, te curou nessa área. Mas a minha vida financeira está um terror. Sabe o que significa? Que o Espírito Santo não está lá. Se você não tem liberdade em determinada área, é porque o Espírito Santo não está lá. Porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E sabe o que ele diz logo em seguida? E vocês são transformados de glória em glória, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Deus não te chamou para você crescer de crise em crise. Deus te chamou para você crescer de glória em glória. E você fica naquelas crises. Meu Deus, cara, para com isso, irmão. Você precisa entender o que Deus fala a teu respeito, e não o que as pessoas falam ao teu respeito. Para isso precisa voltar às Escrituras, ler a Bíblia, que Ele é o pão, Ele que te dá vida. Ele te dá um entendimento, te dá revelação, te dá identidade, te dá uma autoridade. Para terminar, Isaías capítulo 6, fala assim: chamado de Isaías. A Bíblia fala que Isaías teve uma visão celestial do trono do Senhor. E ele viu anjos ao redor do trono de Deus, declarando: santo, santo é o Senhor. Imagina, irmão, você tendo essa visão, Deus te dando essa visão. A visão não é tua, a visão é dele. Deus te dando a visão de você ver anjos adorando, dizendo: santo, santo é o Senhor. E aí Isaías viu o seu estado de pecado e disse: ai de mim, Senhor, pois sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E Deus: ok, você é um pecador, entendi. Então Deus mandou um anjo e tocou na língua de Isaías, e a Bíblia fala que ele foi purificado e os seus pecados foram perdoados. E novamente Deus volta a dizer: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E aí nós vemos Isaías dizendo: eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor me curou e o Senhor purificou os meus pecados. Então estou pronto, estou preparado. Eis-me aqui, Senhor, envia eu, Senhor. Não é meu irmão do lado, sou eu. Sabe o que eu entendo disso, irmão? Que chegou o tempo de nós pararmos de dar desculpas para o chamado de Deus e dizer: ai de mim, Senhor. Tem crente há mais de 10, 20 anos dentro da igreja dizendo: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Chegou o tempo de nós pararmos de dizer ai de mim, começarmos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fica de pé, irmão, vamos orar. Onde estão os profetas? Onde estão os filhos de Deus? Que a palavra de Deus diz: a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então levante as tuas mãos aos céus, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo na tua presença. Que essas palavras possam penetrar em nossos corações e possam gerar frutos. Senhor Deus, desperta-nos para o chamado, Pai. Desperta-nos para a tua obra, desvia-nos das distrações e aviva-nos nos teus caminhos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Faz uma ministração, dá tempo de você fazer uma ministração. Dá tempo de você fazer uma ministração em 5 minutos. Vamos fazer o seguinte, tem mais um tempinho, dê a mão para o seu irmão do teu lado aí.
O Espírito Santo quer mover áreas da nossa vida, nos curar. Porque antes de nós vencermos lá fora, nós precisamos vencer aqui dentro. No teu coração primeiro. Aonde você precisa vencer? Aonde? Apresenta diante do Senhor. Fala: Senhor, eu coloco a minha vida, o meu coração diante de Ti. Então faça a tua oração, irmão. Levante a mão do teu irmão aí do teu lado para os céus e comece a orar junto com ele, clamar ao Senhor. Clame por uma visitação do Espírito Santo. Senhor, mova o teu Espírito neste lugar. Mova o teu Espírito neste lugar, Senhor. Mova a tua presença neste lugar, tocando esses corações. Deixa o leão rugir. Deixa o leão que está dentro de você rugir. Deixa o leão que está dentro de você rugir. Espírito Santo, toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Oh, shuricanta lá, babababachei. Mova o teu Espírito. Mova o teu Espírito. Muitos serão tocados. Muitos serão curados. Muitos serão libertos. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Cura. Cura. Cura, Jesus. A mão do teu irmão até ele receber uma visitação do Espírito. Move o teu Espírito, Senhor. Move o teu Espírito. Traz cura, Jesus. Traz cura neste lugar. Cura, Senhor. Cura o câncer. Cura a depressão, cura a ansiedade, cura a preocupação, cura as feridas, cura as mágoas, cura o desânimo, o medo, a frustração. Mova o teu Espírito, mais o teu Espírito, Senhor. Toma mais o teu Espírito. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Tira a pornografia, Jesus. Tira o adultério. Tira a mentira. Tira a fofoca. Cura, Senhor, cura esses corações.
Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Mais forte. Levanta suas mãos.